Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Neste vídeo aqui, a proposta é tentar recontar alguns dos principais fatos e acontecimentos das últimas horas. Desde que o técnico Renato foi lá, retirou todos os jogadores do banco de reservas, saiu imediatamente reclamando da arbitragem e depois deu as suas explicações na entrevista coletiva. Tem uma galera que, de alguma maneira, acabou não entendendo exatamente o que está acontecendo. Tá confundindo por que o cara tava lá, por que a CBF fez uma alteração na ficha do jogo. Tem um detalhe que o áudio e que o vídeo do VAR acabou mostrando e até o sumiço, entre aspas, da direção acaba sendo falado agora. E é por isso, para recolocar todas as ideias em ordem e a gente tentar entender toda a situação, eu quero aqui bater no papo e conversar com vocês, beleza? Gente, a primeira questão, o senhor Jailson estava lá de fato desde o começo da partida. Ele estava antes da bola rolar. O repórter Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, contou que inclusive conversou com ele perguntando orientações sobre onde os repórteres poderiam trabalhar, porque não chega para a torcida em geral, mas os repórteres têm uma área delimitada. Olha, até aqui tu vai, tu faz a entrevista aqui, tu vai lá, porque é padrão. E o Jailson já estava desde antes trabalhando como um membro da CBF, estava com o crachá da CBF credenciado para o jogo. Então não é assim, o cara é o chefe dos árbitros e aparatou ali. Ele chegou ali do nada, né? Tipo, olha, é uma pessoa convidada, alguém botou ele ali para tentar influenciar no jogo. Não é isso. Ele estava claramente trabalhando no jogo desde antes. Mais do que isso, a súmula aponta ele como delegado da partida. O Grêmio até diz, não, mas o delegado era outro, era o Mendes, um ex-jogador de futebol, jogou no Juventude por um tempo, e que de fato o Mendes em outros jogos na Fonte Nova era ele mesmo. Mas o Mendes não estava por ali, e o cara que estava respondendo como o delegado da partida era o Jailson sim, que trabalha para a CBF como assessor dos árbitros, comanda os árbitros lá na Bahia, e agora estava fazendo, entre aspas, esta situação de delegado. Mas aqui vem um ponto extremamente importante. O Renato acusou que ele dedurou o Diego Costa, que foi ele que falou para a arbitragem que o Diego Costa tinha mandado ele comer tomate cru e tal e ofendeu o árbitro. Ele não pode fazer isso. Mesmo, mas ele estava trabalhando. E aí é o primeiro ponto. O Renato disse assim, o cara estava lá do nada. Não, ele era o delegado. Ele assinou a súmula como delegado. Tá lá na súmula o nome dele como delegado. Mas mesmo sendo delegado, configura interferência externa se ele acaba dedurando. Isso de fato não pode acontecer. Mas JB, se o Diego Costa realmente ofendeu, não tem o que fazer. Não, tem o que fazer sim. Ele não pode falar. Configura interferência externa. Dito isto, esta é a acusação do Renato. E o Renato diz o seguinte, foi ele que dedurou e o Renato garante que o cara nem falou. Eu tenho só 2 pontos aqui. Primeiro, quem ouve o áudio do VAR fica com a nítida sensação de que foi o próprio quarto árbitro que viu. Porque o quarto árbitro é quem chama, ele não diz assim, o cara me falou e tal. Tudo bem, podia ter dado migué? Pode. Mas ele tá tão convicto, ele diz assim, ele disse pro Diego, você sabe o que você me falou. Você sabe o que você me falou. E aí os dois ficam discutindo e não dá pra ter mais noção. Eu tenho uma pessoa que estava por ali e que me passou o seguinte, tá? Eu recebi um contato de alguém que tava ali dizendo, olha, o Jailson se movimentou em direção ao árbitro, ao quarto árbitro, ele pegou a placa, depois que ele tinha levantado a placa dos 6 minutos, voltou, guardou e se colocou ali sentadinho, bonitinho. Então não teria tido esta interferência, segundo as pessoas. Mas aí é a acusação do Renato, é a situação. Mas nós temos, e é a situação que vem chegando pra gente de que, olha, o cara realmente não falou nada, e que foi o quarto árbitro, tanto que é o quarto árbitro que no áudio do VAR ele fala todo convicto, o cara acabou de falar e fez isso, tá, beleza, ponto na valinha. Então, vamos lá. Na verdade, só repassando aqui, o Jailson tá na súmula como delegado, mas ele não podia interferir. O Renato contra uma versão, daí tem 2 outros pontos importantes que são a questão de o áudio do VAR e também do que disse o próprio o relato que eu tenho de lá de pessoas que estavam por ali. A CBF fez uma alteração. E essa alteração é extremamente estranha. E uma galera começou a dizer, olha aí, se os caras fizeram alteração no documento, é óbvio que tem falcatrua. Gente, vamos só colocar as duas coisas. A CBF fazer uma alteração no meio da madrugada sobre a função que o cara está no site da CBF é muito estranho, mas esquisito para dizer o mínimo.
Mas isso não configura uma situação que prejudicaria o lance do jogo. A CBF não fez uma alteração no documento oficial do jogo. O documento oficial do jogo, que a gente tem acesso, que é a súmula, consta ele como o delegado da partida e ponto. A CBF mudou o perfil do árbitro ou deste profissional no site da CBF. Se tu pegar agora e botar assim, sei lá, pega qualquer árbitro de futebol de hoje, bota o nome dele no site da CBF, vai chegar num perfil. Qualquer profissional da CBF vai ter um perfil lá e vai estar lá a função desse cara. Eles mudaram lá no site da CBF. Como a gente tem, quando tu entra nos sites do Grêmio, do Inter e tal, tem os jogadores, os caras do staff e tal, é como se mudasse lá, como se fosse o elenco da CBF. Mudaram no perfil do site. Não foi no documento oficial da partida. O documento oficial da partida tá sempre, e é a súmula, ele sempre esteve como delegado. E lembrando, mesmo enquanto delegado, ele não poderia interferir no jogo. Ele não pode relatar nada para a arbitragem. Agora, é óbvio que ele pode estar ali e é óbvio que a alteração no site não indica nenhuma fraude. Mas que é estranho que é pitoresco, vamos dizer assim, que é inusitado. A CBF fazer uma mudança de assessor dos árbitros para delegado. Eu até fico pensando, será que, normalmente é o Mendes, é esse jogador que fica. Será que o cara não pôde ir, chamaram ele nas pressas, e aí o cara foi lá, fez um bico, e aí quando deu toda a polêmica, alguém foi lá e botou que agora ele também é delegado para tentar disfarçar, mas aí a torcida já tinha visto, a imprensa já tinha visto que na hora tu procura a ficha dele na CBF, e aí mudou rapidamente. Enfim, tem essa situação, mas é importante deixar claro. Mudaram no perfil do site, não no documento oficial da partida, porque a CBF sustenta que ele já esteve sempre credenciado pela CBF e principalmente tem repórter com know-how dizendo, olha, não, ele já se tratava como dono da partida antes, funcionário da CBF antes da bola rolar, de qualquer polêmica, e isso é importante. Dito isto, tem um ponto importante que é o VAR. Eu rodei aqui todo o áudio e vídeo do VAR. Quando os caras diagnosticam que o Renato começa a falar, quando o Renato fala que acabou e tudo mais, quando o Renato manda os jogadores saírem, o Renato vê o Diego Costa sendo expulso e cara, em 5 segundos ele toma atitude e manda sair. O Renato passa 3 vezes pelo Jailson. Em nenhum momento ele chegou neste profissional e acusou, dizendo, foi tu que dedurou, foi tu que dedurou, foi tu que dedurou. Nunca. O Renato não faz nenhum movimento para ele. O Renato vai e volta na direção, ele fala com o árbitro principal, ele fala com o quarto árbitro, ele xinga todo mundo, ele pede para todo mundo do banco sair e o Renato não fala. Porque normalmente os técnicos falam assim, pô, ele fez isso, não pode, é interferência. O Renato foi contar a versão da interferência apenas no vestiário. Quando aí muita gente já falou com o Renato, ele já tá mais de cabeça fria e tal. Existe um cenário, eu não estou dizendo que é o que aconteceu, eu só estou tentando entender o que está acontecendo, que o Renato fez aquilo de cabeça quente para protestar contra a arbitragem, porque achou demasiada a expulsão do Diego Costa, e aí depois, ao entrar no vestiário, disse, se eu só reclamar da arbitragem, fica fraco. Bom, tem alguma coisa? Bom, tem essa possibilidade aqui e se abraçou nessa possibilidade. É isto, pelo menos, que parece que está acontecendo. Existe uma chance dessa situação estar acontecendo. Por fim, tem uma questão importante. Cadê o presidente Guerra? O presidente Guerra não falou. Os jogadores foram orientados a não falar e o presidente Guerra passou batido pela imprensa e não quis falar também. O Kahneman, na saída do gramado, disse que estava de cabeça quente e não ia falar bobagem. Talvez o presidente também tivesse assim? Não sei. Mas só Renato ficou sozinho nesta bronca. E agora está repercutindo tudo em cima do Renato. E nada no clube. Não tem uma nota oficial do Grêmio, não tem um posicionamento oficial do presidente Alberto Guerra. Por quê? Será que é estratégia? Será que o presidente está... Não sei, eu só estou relatando que de fato ele não falou. Um último, agora é a minha visão sobre o fato, que eu reafirmo e já fiz um vídeo aqui. Para a imprensa, o que aconteceu é ótimo, é lindo, é maravilhoso. Dá audiência, gera conteúdo, um monte de gente revoltada. Para a torcida, de alguma maneira o torcedor se sente representado. Vamos para a prática? Só isso não vai mudar. Ah, mas JV talvez seja o começo de alguma mudança. Pode ser, mas só isso não vai mudar. Sabe o que vai mudar? O que o Renato disse na entrevista coletiva. Os 20 clubes da Série A têm que começar e dizer o seguinte, olha, não jogo mais o brasileiro, se não a CBF assinar a carteira de todo mundo ou fazer contrato de trabalho com todo mundo,
pagar um salário fixo para esses caras, dizer, ó, ninguém mais trabalha em academia, é dedicação exclusiva, ninguém vai ser segurança, porteiro de boate, sabe, Uber e tal. Não, o cara vai ser árbitro de futebol. E aí, durante a semana, como bem disse o Renato, eu treino meus jogadores, a CBF treina os seus árbitros. Dá curso, treina, padroniza. Não, o curso da CBF agora é só na CBF. Para treinador, tu tem que sair daqui pro Rio. Ah, mas vai encarecer. Dá teu jeito. Ou no mínimo faz todo o curso da CBF, vim para Rio Grande do Sul, porque daí é todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí o árbitro, os árbitros da Série A, que não são muitos, né, são poucos, assina a carteira deles, tem os caras exclusivamente para ti, dá treinamento sempre, ó, de segunda a sexta, se tu não vai apitar, tu vai pra sala de aula estudar, tu vai pro campo fazer prática, e aí tem chance de melhorar a arbitragem. Do contrário, não vai mudar. É só se os clubes pressionarem a CBF e disserem, ó, ou é assim ou não tem jogo de futebol. Porque, de fato, tá todo mundo reclamando. E, de fato, os caras estão errando mais do que deveriam. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.